São Paulo vai em busca de mais 3 reforços no mercado da bola. Detalhes da venda de Matheus Alves e por que o Corrã, que era o preparador físico do São Paulo, não está mais com o Hernan Crespo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, detalhes finais para a venda de Matheus Alves ao CSKA. Informação dada primeiro lá pelo Jorge Nicola, que a gente conseguiu a confirmação e mais detalhes sobre a venda basicamente eminente. Até eu conversei com algumas pessoas que me falaram que o Alves sequer trabalhará com o Hernan Crespo. A expectativa é do negócio ser concretizado até o fim desta semana, e aí o São Paulo já vai negociar o atleta, que vai se destinar à Rússia, realizar exames médicos e assinar um novo contrato com o CSKA válido por 5 anos. A venda total do Matheus Alves, a proposta do CSKA é de 6 milhões de euros, o que dá em torno de quase 37, 38 milhões de reais, destinadas a 100% dos direitos do jogador, ou seja, o São Paulo não ficará com a fatia total dos 6 milhões de euros. Isso porque o São Paulo só tem 90%, só não, né? Tem grande parte, que é 90% dos direitos do jogador, o que daria então 34 milhões de reais que o São Paulo teria direito da sua parte em relação ao Alves. O restante é dividido entre o atleta e seu empresário. A negociação está bem avançada, a tendência é dos próximos dias tudo já ser concretizado, restam realmente detalhes finais. Ainda não está fechado, mas está muito bem encaminhado, as conversas estão avançando e aí a expectativa é de concluir tudo durante ainda esse fim de semana. A diretoria do São Paulo alega que essa venda é por conta do fluxo de caixa do clube, que o clube precisa arrecadar fundos imediatos para continuar sobrevivendo e por conta das questões do FDIC. Então, por conta disso, a diretoria alega que essa venda, mesmo sendo valores irrisórios, valores até que, na minha opinião, são bem difíceis de se entender, mas o São Paulo vai acabar negociando o seu meio-campista, inclusive que ele foi destaque na vitória do São Paulo no Sub-20 na última quarta-feira, na vitória com 3-2 sobre o Atlético Paranaense, vinha tendo chances na equipe profissional, jogou 15 partidas como um atleta profissional, que estava começando de fato a ter rodagem, mas agora vai ter essa evolução pelo menos interrompida na parte do São Paulo, vai seguir o seu destino atuando no futebol russo. Detalhe, São Paulo também fica com 25% da mais-valia, que seria o seguinte, vou explicar para vocês. Se daqui a um ano o CSKA vai vender o Alves por 50 milhões de euros, aí o São Paulo, aqui qual que é a mais-valia? Você vai pegar essa nova proposta, que é de 50 milhões de euros, vai tirar o investimento do CSKA, que foi os 6 milhões de euros, sobrou ali 44 milhões de euros. E aí desse valor, o São Paulo tem direito a 25%. Então toda vez que você ouvir mais-valia, é nesse sentido que trabalha. Você tira o investimento do clube, o que sobrou é o percentual em cima que o clube vai acabar adquirindo em relação a isso. Combinado? Pra gente continuar o vídeo aqui no canal, tem muita coisa ainda pra gente trazer. Por que o Alejandro Corrã não está no São Paulo neste momento, chegando com o Hernan Crespo? Ele trabalhou com o São Paulo em 2021 e foi um nome que acabou entrando em algumas polêmicas nos bastidores e a gente vai trazer alguns deles. Primeiro, há um entendimento ali nos bastidores de que o Corrã ele teve uma dificuldade para entender as exigências do calendário brasileiro, porque o Crespo e ele, também o Corrã, exigem muito fisicamente dos atletas, e aí por conta disso acabaram estourando muitos atletas naquela época, né? Muitas lesões musculares na época e tudo, e isso foi um dos motivos até de desgaste por parte da diretoria do departamento de futebol em relação ao Corrã. Até na ocasião, houve ali uma sugestão por parte da diretoria ao Crespo para o desligamento do Corrã, mas o Crespo foi totalmente contra, era o homem de confiança do Corrã, do Crespo naquela ocasião.
Ele teve polêmicas também no jogo em 2021 contra o Flamengo, por exemplo, que ele acabou pegando um gancho porque houve uma polêmica ali com alguns jogadores e comissão técnica do Flamengo. É um cara que há boatos e aí não confirmados, mas todo mundo corrobora com a mesma história, mas o atleta em si, ou os atletas em si, nunca falaram sobre o assunto, então é mais boato do que algo verídico mesmo, com algumas pessoas importantes falando que isso realmente aconteceu. De que, por exemplo, tinha alguns momentos e alguns treinos mais fortes de que atletas chegavam a passar mal ali e o Kohan estava pedindo incessantemente para eles continuarem. Então era um termômetro, talvez, muito distante entre elenco, diretoria e o Kohan. Só que aí, já no trabalho no Al Ain, o Crespo já tinha entendido de que não queria mais seguir a sua carreira com o Kohan. Não teve nenhum problema entre eles, assim, em termos de briga ou algo nesse sentido. Foi realmente o Crespo e é natural. Você vai evoluindo, você vai acreditando em outras filosofias, ou os seus profissionais acabam recebendo outras propostas e você acaba mudando a sua comissão técnica. Então esse profissional que era até do entorno do Hernan Crespo não estará presente dessa vez, e muitos ali hoje me alegaram que ele era um calcanhar de Aquiles ali da comissão técnica do Crespo. Até uma pessoa até me confidenciou que falou que provavelmente, talvez, caso o Kohan tivesse saído antes ou não estivesse vindo, a relação com o Crespo seria ainda melhor do que já é, por conta dessa proteção, obviamente, que o Crespo tinha em relação ao seu profissional. Mas o Kohan não faz parte hoje. O Juan Branda, que é o auxiliar realmente do Crespo e ainda está com ele ainda, tem um outro preparador também que está com o Hernan Crespo. Ele dessa vez, na diferença do que ele estava em 2021, ele tem um novo preparador físico e também o Nabote, preparador de goleiros, que volta também. Ele também é muito querido, ele era muito querido pelos goleiros na época, e aí o Crespo agora tem um novo auxiliar e um novo preparador físico em relação ao que ele tinha no São Paulo em 2021. Antes da gente fechar, seja membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo, ter o grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia para a gente bater um papo sempre. O John Vitor entrou neste feriado, mandar um abraço aí para ele que começou a participar também no nosso grupo, se tornou membro do canal, está lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente bateu um papo bem bacana. E lá eu vou trazendo informações exclusivas, a gente vai conversando, vai debatendo e também eu tiro todas as suas dúvidas por lá. Tem vídeos exclusivos para os membros. Hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo explicando as questões táticas do Crespo, um vídeo bem diferente do que o informativo, né? Eu trouxe aqui as características de como ele joga, como que é o encaixe atualmente nesse elenco, quem pode ajudar e tudo mais. Então foi um conteúdo bem legal. É meio que eu esmiucei um pouco do trabalho do Crespo lá no futebol do Oriente Médio, então tá bem legal o vídeo, conto com a sua audiência lá, é só você se tornar membro do canal, tem vídeos exclusivos, tem lives, então tem muito conteúdo também, tá? Pra gente continuar, São Paulo pretende contratar pelo menos mais 3 jogadores nesta janela de transferências e todos do meio para frente. O São Paulo há um entendimento de que defensivamente está bem satisfeito. O que pode acontecer é de um momento inicial o Crespo gostaria de trabalhar com 3 zagueiros. Então, hoje o São Paulo, a diretoria e o departamento de futebol entende que se ele for realmente utilizar isso, talvez o São Paulo precise olhar para o mercado para um novo zagueiro, mas quer do Crespo, que o Crespo olhe pelo menos o que ele tem à disposição, para aí sim depois tomar uma decisão. Porque, por exemplo, se ele jogar numa linha de 3, talvez o Enzo Dias pode fazer um zagueiro pela esquerda, numa função que o Léo chegou a fazer com o próprio Crespo. Você tem o Pablo Maia, será que o Pablo Maia não pode recuar para o terceiro zagueiro ali? O Pablo Maia ainda que está na questão de volante hoje, ele não está com aquela mobilidade que o Crespo gosta dos seus volantes, então pode ser um encaixe. Então há um entendimento ainda que é melhor esperar essa questão da defesa para o Crespo realmente detectar se ele vai precisar de um nome, se ele precisar, o São Paulo vai buscar. Mas a diretoria já está trabalhando, tá? Então esse era um trabalho já com o Zubeldia e vai continuar, mesmo ainda sem a presença do Crespo, porque há um entendimento ali dos bastidores de que o time precisa desses reforços. Então o São Paulo vai buscar 2 atacantes de beirada do campo. Então o São Paulo vai buscar 2 pontas, um deles que tem sido buscado é o Biel, que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo, mas ainda não está uma negociação avançada, ainda estão nos trâmites. E também um camisa 10, um meio campista, alguém que possa armar o jogo, alguém que possa ser uma opção ali para o Oscar,
pro Lucas, não necessariamente vai ser um cara que vai vir para jogar, mas, por exemplo, seria um Biel, por exemplo. O Biel hoje ele chega no São Paulo, ele não chega para ser titular, ele chegaria para complementar elenco e aí pode ser que ele acabe virando titular com o tempo e com boas atuações. Mas esse camisa 10 chegaria nessa mesma forma, um Biel, um jogador, um Dineno, por exemplo, um jogador que até aspira a ser titular, que pode ser um reforço legal, só que não necessariamente ele chega com aquele status de, pô, ele vai chegar, vai ser titular como o Oscar, por exemplo, chegou. Não, vai ser um mapeamento ali de mercado, vai ser um jogador ali mais ou menos que tem uma organização de jogadas. Do que eu pude conversar com algumas pessoas, a ideia é pegar esse camisa 10 no mercado estrangeiro, que hoje no futebol brasileiro não tem essa opção, esse jogador que possa ser esse camisa 10, então o São Paulo estaria olhando ali para o mercado. E é importante que o São Paulo vai vender jogadores, só que esses 3 reforços vão continuar na mesma pegada. É empréstimo, é jogador que está livre no mercado, é uma oportunidade desse jeito. Não necessariamente o São Paulo vai vender atletas e vai pegar uma parte desse dinheiro para investir em reforço, ou seja, vai, por exemplo, o Matheus Alves foi vendido aí por 34 milhões, o São Paulo vai pegar 10 milhões para investir no jogador. Não, o São Paulo vai continuar com a sua política de serem reforços que cheguem de graça, que cheguem por empréstimo, é o famoso que eles sempre falam, as contratações criativas, inteligentes, que não necessite em um primeiro momento realmente desses valores na mesa com os outros clubes. Então é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo está trabalhando aí no mercado, para tentar reforçar o elenco, para tentar reforçar o time nesta janela de transferências agora com o Hernan Crespo no comando. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A partir das 7 horas eu estarei ao vivo aqui no canal, junto com o pessoal da Rádio Futimais, junto com o Ilídio, para a gente debater um pouquinho sobre essa questão do Alves, a chegada do Crespo, contar alguns bastidores, interagir com vocês e bater um papo bem legal com vocês sempre às quintas-feiras, nesse feriadão aí, conto com a sua audiência. Combinado? Até o próximo vídeo, boa quinta-feira, bom finzinho de quinta-feira, sexta-feira a gente volta com mais informações e aguardo vocês lá na live. Combinado? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!